sobre cada um que clama, que te invoca, que chama pelo Senhor dentro da casa, na família, dentro do lar. Vai pedindo para Ele: Deus, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. Faça dentro da minha casa uma transformação tremenda ao ponto de o teu poder, meu Deus, ser o suficiente lá dentro. Fala para Ele: Jesus, tem liberdade para abençoar os meus, para tocar na minha casa e fazer uma casa transformada, uma casa abençoada pelo teu poder. Meu Deus, que nunca venhamos caminhar pelas nossas vontades, nossos caminhos, mas que possamos te sentir, ó Pai. Diga: Senhor meu Deus, o meu coração está pronto e aberto para ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo... Já vejo aqui. 1 Crônicas, capítulo 13. Amém? Vou ler a partir do 7, tá bom? Eu vou pular do 1 ao 7, vou ler a partir do 7. Aonde nós vamos ler, a Bíblia diz que no tempo de Saul foi deixado um pouquinho a arca de lado, a arca da aliança. E nos dias de Davi, Davi decidiu buscar. Só que a arca tinha uma regra, ela tinha que ser carregada por levitas ou sacerdotes, no caso, né? Tinha que ser os levitas, não podia ser por nada além disso. E Davi, ele tem uma ideia. Davi, ele fala assim: vamos arrumar um carro novo, um carro bonito, vamos pegar um boi ali, sem defeitos, tal, tudo. E preparou toda uma assistência para poder levar a arca sobre carros, uma coisa monstruosa. Só que Deus não aceitou aquilo. E às vezes nós temos ideias para nossas vidas que parecem ser muito boas. Às vezes a gente fala coisas assim: ah, mas isso vai ser bom, Deus vai gostar disso. Só que aquilo que nós tentamos fazer para Deus, que parece ser até muito mais viável, melhor, não é o que Deus pediu. E Deus, ele não aceita só porque parece ser melhor. Quantas vezes alguém fala assim: ah, mas isso aqui vai ser mais lucrativo. Mas não é a vontade de Deus, porque Deus, ele não vai atrás do lucro, não é verdade? Deus quer o que é santo, o que é puro. Um dia eu me lembro de um moço que ele vivia uma vida errada. A fonte de renda dele vinha de tráfico, essas coisas. E ele veio e falou: pastor, não seria muito melhor que legalizasse, a gente desse o dízimo dessas coisas? Eu falei para ele assim, não. Mas você via no olhar dele que havia uma decepção com aquilo. Na cabeça dele seria algo que seria realmente favorável. Só que não é. Porque Deus não concorda com aquilo, ainda que pareça lucrativo, pareça ser algo que é bom. Você já viu aquela pessoa que fala assim: ah, eu vou me envolver com ele que não é de Jesus, com ela que não é de Jesus, e eu ganho ela para Jesus. E a gente fala assim: ah, não, isso daí vai ser bom, porque eu vou levar uma alma para Deus. Mas Deus não quer ganhar uma alma desse jeito. Deus quer ganhar uma alma de que forma? Pregando o Evangelho. E a gente vai criando motivos, não é verdade? A gente vai criando jeitos, formas, que a gente acredita que vai ser muito bom, mas Deus, ele tem o jeito dele. E aí esse carro que Davi, ele decide levar, chega um momento que o boi tropeça. Quando o boi tropeça, um outro moço também vai e põe a mãozinha dele na maior boa intenção para segurar a arca de Deus. Só que ele não era um sacerdote. E o que acontece? Vamos ler a partir do 7 então? E levar a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E
e Aiô guiava o carro. E 8 diz, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu usar a mão para segurar a arca, porque os bois fizeram o quê? Tropeçar. Mais uma vez, está vendo? Parecia a coisa mais importante, não é? Proteger a arca e colocar a mão. Mas olha o 10. E então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. 11. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. 12. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? E aí ele continua dizendo ali no versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. E então, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Agora chegou onde eu queria. Davi então fica triste, ficou preocupado, não tinha como lidar com a arca. Ninguém queria ficar com a arca, porque a arca havia matado um cidadão que tentou segurar ela. E aí Davi escolhe, faz o seguinte, deixa a arca na casa de Obed. Parecia um problema. Só que diz a Bíblia que quando essa arca entra na casa de Obed-edom, as coisas mudam naquele lugar. E a partir do momento que a arca está na casa de Obed-edom, começa a vida dele ser abençoado, e toda a casa de Obed-edom também é abençoado por causa da arca de Deus estar lá dentro. Pastor, e o que havia de tão importante nessa arca, que a partir do momento que ela entrou na casa de Obed-edom, Deus abençoou aquela casa? Dentro da arca, deixa o marcador aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 3 em diante. Vou te mostrar o que havia dentro da arca. Amém? Mostrar na palavra, né, irmãos? Hebreus 9, versículo 3, tá bom? 9, 3. A Bíblia fala sobre o Santo dos Santos. Diz assim, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, e que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Foi um pedido de Deus a Moisés, mandou pegar a arca, colocar o maná num pote de ouro e guardar na arca. E a vara também de Arão. Um dia Deus fez prova dessa vara, e a vara de Arão floresceu ali, e aquelas varas que não floresceram, quem estavam com elas foram devorados ali. E aí havia dentro dela também as tábuas do quê? Do concerto, que é a própria palavra de Deus, amém? As tábuas do mandamento. Ou seja, por que Deus abençoou a casa de Uzá e toda a família dele? Porque a palavra de Deus, ou então que representava a presença de Deus, estava na casa daquele homem. E isso nos traz uma lição. Você quer que a bênção de Deus chegue na tua vida? Você quer prosperar? Você quer ser abençoado em tudo? Você precisa que a palavra de Deus ela esteja na tua casa. Quando eu falo de estar a palavra de Deus dentro da casa, não é eu catar uma Bíblia sagrada, colocar em cima da mesa aberta, tipo Salmo 91, 23, ou os preferidos das pessoas, Salmo 125, não é verdade? Um fala de proteção, um de não se abalar, um de não faltar nada. Pastor, isso resolve? Não, isso não é ter a palavra de Deus na minha casa. Isso eu estou com um livro aberto em casa. Mas eu ter a palavra de Deus é diferente. Eu ouvir a palavra e colocar por prática, tomar posse dela. Essa semana eu atendi o irmão, inclusive o Rob chegou na hora que eu estava atendendo ele. O irmão Justino, aqui da igreja mesmo. E ele falava que ele era muito nervoso no passado. E mesmo sendo nervoso, ele tinha
um batimento cardíaco muito baixo. As palavras dele, ele falou que chegava a 35, 37, e o médico tinha decidido até colocar nele o marca-passo, porque falou, uma hora você pode ter uma parada cardíaca, né, e não vai voltar. Imagina, a gente já é gordinho, né, irmão, na apneia do sono, já pensou, não volta mais nunca, né? Desceu a respiração, parou o coração, já era, não volta. Então precisava de um marca-passo. E ele ficou monitorado por aquele aparelho que fica aqui rente o corpo, né, para ir registrando. Acho que através daquele aparelho você controla também o marca-passo depois. Eu não sei como é que funciona, é algo assim. Eu sei que o marca-passo ele vai de acordo com aquela avaliação depois que a pessoa usa. E ele fica registrando os picos durante a noite, quando cai e tudo. E ele dizia, não passava de 38, era muito baixo. Eu acho que a irmã Catherine também diz que é assim, né, Catherine? É isso? Tem baixo, mas não tanto, né? É quase isso também. E o dele, o médico falou para ele, ó, você nunca vai morrer de pressão alta, né, de alguma coisa, mas uma parada cardíaca você pode ter. E ele ficou preocupado. E a filhinha dele, ele falou, pequenininha, ele falou, Deus, eu quero criar minha filha, eu quero ver minha filha crescer. E aí ele disse que ele estava aqui num culto. Não era o pastor, não sei se era o anterior ou qual pastor que era em si. E ele disse que naquele culto ele ouviu uma palavra. A palavra entrou no coração dele. Durante o culto ele orou ali. E ele falou que a partir daquele momento que ele orou, o batimento dele fez assim, dobrou. Foi para 70 e poucos. Coincidência, pastor? Bem na hora da oração a coincidência acontece. Não é uma coincidência. Milagre de Deus. E o aparelho registrou, inclusive, essa alteração. E ele falou, pastor, de lá para cá nunca mais os batimentos cardíacos dele desceram tanto. Ele manteve. Mas para Deus, qual que é a diferença o batimento cardíaco dele, a pressão alta de alguém, um diabetes ou qualquer problema de saúde que a pessoa tiver? A questão é, quando ele recebeu a palavra de Deus nele, que ele creu, ele orou de acordo com aquilo ali, a história dele mudou. Como a casa de Obed-Edom. Quando a palavra de Deus é praticada na tua casa, tua história muda também. Pastor, que diferença vai haver na minha vida? Ué, você pega uma casa, por exemplo, eu falo para vocês, já tomei água na casa de pessoas, que até a água é meio amarga. Aí a pessoa fala assim, pastor, encanamento aqui é antigo, então fica um gosto estranho na água. Não é não. A pessoa muda de casa, o gosto estranho na água continua, porque acompanha ela. Tem gente que ela chega na tua casa, ela pega o teu cachorrinho, passa a mão no pelinho dele, no outro dia o cachorro está com uma sarna, ou morre, ou não levanta mais. Não acontece isso? Acontece ou não acontece? A pessoa elogia a tua geladeira, ela para de gelar no outro dia. Eu fui numa casa lá, a pessoa falou, pastor, essa geladeira parou de funcionar quando uma cunhada veio aqui. A cunhada dela foi na casa dela. Aí foi lá, apertava e falava, nossa, que bonito, saiu uns negócios da geladeira. Ela falou, pastor, sem brincadeira. No outro dia ela foi embora. No outro dia meu filho veio para apertar, já não saía mais nada ali. Na metade do dia ela falou, deu um barulhão e a geladeira parou. Eu falei, não, irmã, é coincidência, tentando aliviar, né, para a cunhada dela. Ela falou, não, pastor, nós perdemos um cachorro também. Ela ficou a tarde toda alisando o cachorro, no outro dia o cachorro acordou afogado na piscina. Você vê como é que é? Tem mal que acompanha a pessoa. Ela vai fazer alguma coisa, dá errado, estraga, ela dirige um carro, o motor funde, ela pega alguma coisa, dá errado, é tudo que põe a mão, já costuma dar erros. É pessoas que têm ausência da bênção de Deus. Por mais que ela não entenda isso, tem pessoas que a presença dela perto de você, ela já causa isso. Mas a presença de Deus, ela é diferente. Eu já vi pessoas que você pode pegar o remédio, que todo mundo faz tratamento, funciona. Ela vai fazer tratamento, ela volta, não funciona, faz outro remédio, não funciona, troca o remédio de novo, não dá certo. Pastor, é organismo. Não é. Com ela tudo dá errado. Aí o outro vai lá, faz o tratamento, o médico até elogia. Puxa, ó, você foi bem, não é? Ela põe a mão nas coisas, vai plantar alguma coisa ali, a planta cresce viçosa, não é verdade? Você olha para as plantas do quintal, é tudo bonito, a outra fala, lá em casa não pega por quê? Porque falta a bênção de Deus. E quando tem a bênção de Deus na tua vida, em tudo. A tua vida financeira, as coisas acontecem.
você vai fazer algo ali, logo aparece oportunidade, vai surgindo coisas. Então foi isso que aconteceu na casa de Obed-edom, porque a palavra de Deus estava lá, através da arca, que representava ali a presença do Senhor, a arca esteve na casa dele. Mas vamos falar de outro exemplo então, viúva de Serepta. Viúva de Serepta tinha a última refeição para ela, não é? O profeta bate na porta dela, pede água, ela vai buscar, ele fala, traz um bolo também. E ela fala assim, eu não tenho como fazer um bolo, eu só tenho um pouquinho de azeite e farinha numa panela, eu vou preparar para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer provavelmente de fome. E ele fala, faz como disse, mas faz primeiro, traz aqui para mim, depois farás para ti e para o teu filho. A palavra de Deus parecia até meio complicada, ela teve que fazer até uma escolha, não foi? Entre o filho dela, alimentação, e confiar na palavra. Mas a palavra entrou na casa dela aquele dia, porque a Bíblia diz que ele fala assim, porque assim diz o Senhor. E ela não questiona mais, ela vai lá, pratica o que a palavra disse, traz para ele, volta para dentro, continua cozinhando, e outro dia de novo, e depois de novo. Eu não sei qual era realmente o prazo desde esse dia, mas a Bíblia diz que nunca acabou naquela casa, nem o azeite e nem a farinha da panela. O que havia de diferente na casa dessa viúva em relação às outras? O profeta que representava a palavra de Deus naquele tempo, havia chegado ali com uma palavra. Quando a palavra de Deus ela se cumpre na tua vida, você põe ela por prática, é isso que acontece na tua vida. Há uma diferença notável. As limitações que nós temos, elas são tiradas. E às vezes nós temos que quebrar isso, arrancar essas limitações que o próprio Satanás coloca através de uma maldição, através de uma inveja, de um olho gordo. E aqueles que falam, eu não acredito nisso, não pega. Irmão, quem não acredita está mais vulnerável ainda. Eu já vi gente falar para mim, eu não acredito que macumba, essas coisas pegam. E as pessoas que mais falam isso são as mais imacumbadas. As que estão mais carregadas é a que diz que não acredita. O diabo não liga se ela acredita ou não. Se ele puder entrar, ele vai entrar. O que vai mudar esse quadro é a bênção de Deus. Diga graças a Deus. Aí eu vou pegar outro exemplo dentro da Bíblia. Lucas capítulo 5, vamos lá? Lucas 5, versículo 1. Um resultado mais voltado ali para a vida financeira, mas que a gente percebe a presença da palavra de Deus. Amém? Lucas 5, versículo 1. Lucas 5:1. Aqui você vê uma passagem onde que fala que dois barcos de pescadores estavam já no final da diária de trabalho deles, e eles ancoram o barco ali, e a Bíblia diz que eles já estavam lavando a rede. E aí aparece Jesus, que é o verbo que se fez carne, ou seja, a própria palavra de Deus, o Cristo. Amém? Manifesta em vida humana, né? Diz ali, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Um ato comum, lavar as redes, para que outro dia esteja novamente pronto para a pesca. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O que aconteceu de diferente agora nesse barco? Jesus, ele entrou naquele barco, amém? E ele começou a ensinar a palavra de Deus daquele barco. E olha só o que acontece. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. Uma coisa importante, Pedro era um pescador, um profissional, um experiente em pescaria.
E ele conhecia realmente como que era o dia ruim, o dia que é bom para a pesca. Ele sabia quando não adiantava, o lugar que era melhor, conhecia bem o mar. E Jesus, por entrar aquele dia no barco, ele fala para ele, ensina. Isso nos ensina a diferença de ter a palavra e não ter. E quando Jesus termina de ensinar a palavra ali, ele fala para ele, volta para o mar alto. Ele volta, Pedro obedece. E chega lá, ele fala para ele, ó, lança as vossas redes. Ou seja, eles já tinham lavado, já tinham feito todo o trabalho ali de encerramento. E Pedro, não discordando, mas ele diz assim, ó, já fizemos isso a noite toda, não é? Um trabalho de uma noite toda, não deu nada. Mas porque o Senhor diz, que o Senhor manda, eu vou lançar a rede. E olha o 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Olha além. E rompia-se-lhes, irmão, os peixes eram tantos que começaram as redes se romperem. Coincidência, pastor? Não, vamos mais à frente ainda. Olha o que diz. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram o quê? Irmão, em pouco tempo, esses homens tiveram a maior pescaria de todos os tempos. Aquele barco era um instrumento de trabalho deles diário. Mas nesse dia, a pesca era tanta, de maneira que quase iam a pique. Iam, está no meio plural ali, não é? Os dois barcos. E a pique porque os dois estavam correndo o risco de afundar com tamanho sucesso daquele trabalho. Só que não era o trabalho de uma noite toda. Era um trabalho de alguém que tinha agora a palavra de Deus no barco dele. Você está entendendo isso? Ô pastor, não é diferente do que o Justino me contou, que a bênção aconteceu na vida dele, ele creu e aconteceu aquilo. Quando você realmente crê na promessa de Deus, as coisas acontecem. Quando alguém fala para você, ó pastor, vamos trabalhar, ou você tem que caminhar 5 quilômetros, já acha ruim, não é? Você pensa, é longe, né? Eu estava vendo uma matéria sobre uma tribo, lá da Nigéria, não sei que canto lá, tribo africana aí. Diz que eles têm um dia que eles fazem um evento, eles correm por quase 7, 8 horas direto. E corre igual um doido mesmo, sabe, correndo. Já viu alguém gostar de fazer isso? Eles gostam. E correm a toda velocidade. E não é qualquer velocidade, eles correm ao máximo que eles podem. Aí você fica pensando assim, mas por que a gente não consegue? Paradigma. Nós fomos criados a olhar para um lugar e falar, está longe, não é? Você vai comprar pão na padaria, vai do quê? De carro, não é verdade? O carro nem esquenta o motor para chegar até o lugar que você vai buscar pão. Aí se falar para você, você vai correr, irmão, você já começa a passar mal. Só de pensar que você vai correr uma quantidade, desistimos. Só que existe um bloqueio na nossa mente que nos limita. E realmente nós somos assim. Como aquele elefantinho, sabe? Que ele é criado desde pequenininho lá no circo. E ele é amarrado ali numa pilastra. E quando ele vai sair dali, ele força, cansa, não consegue. E aí ele vai crescendo, desiste. E um dia, ele é colocado para segurar aquela mesma, preso naquela mesma pilastrinha ali, não é? Só que ele é o guindaste de um circo. Como é que pode? Ele foi limitado. Então ele chega ali, naquele limite, ele para. Ele já não insiste mais. Nós somos ensinados nesse mundo a viver limitados. Jesus, ele quebra esse limite. Ele tira de você. Quando você entende que não há limitação mais para a tua vida, Deus ele consegue fazer aquilo que ele almeja na tua vida. Não existe impedimento para você. Só que às vezes nós estamos limitados. O Pedro dizia, ó, nós trabalhamos a noite toda, não temos o que fazer ali. Só que, irmãos, quase 2 barcos vão a pique, sobrecarregados de tantos peixes, depois que alguém ela ouve o que a palavra de Deus estava dizendo. Isso acontece na tua vida também. Pastor, nem trabalho consegue, não consegue, porque falta a bênção de Deus. Se tiver a bênção de Deus, tua mentalidade muda, as coisas começam a dar certo, começam a acontecer. Coisas que você nunca viu acontecer na tua vida vão começar a dar certo. Você está entendendo?
Só que às vezes nós estamos ali amarrados. Às vezes por uma maldição, como eu falei, às vezes pela tua própria mente que prende você e não te deixa olhar ao longe, ou às vezes até um mal olhado mesmo. Ah, pastor, essas coisas não existem. Existe. Eu atendi um senhor aí de 80 e poucos anos, ele estava com a esposa dele internado. Ele falou, pastor, ele fez alguma coisa errada lá, e a pessoa começou a ameaçar ele. E aí ele disse que apareceu a foto dele lá no sítio, com os negócios junto lá. Do dia que apareceu a foto dele, ele falou, pastor, caiu um dia, ele foi mexer no trator, caiu um dia, machucou a coluna. Começou a sarar, o filho dele passando a colheitadeira, estourou um pedaço de barra que pegou naquela máquina, voou nele, não sei se foi o pedaço do, eu não me lembro mais direito, não sei se foi na perna, se foi no braço, ficou uma cicatriz terrível. O pastor começou a sarar de novo, aí ele foi sentar na caminhonetinha do filho dele, ele não sabe o que deu na hora um negócio, ele caiu para trás de novo. Tudo que ele fazia, só que foi sequencial. O que aconteceu, será, na vida dele? Eu já até contei isso aqui. O que aconteceu na vida dele? Uma maldição que foi lançada ali. Pastor, o que eu preciso para isso mudar? Eu preciso da palavra de Deus. Amém? Volta onde começamos, 2 Samuel 6,11, vamos lá? 2 Samuel 6,11. Como? Desculpa. Eu comecei primeiro Crônicas, mas é aqui mesmo, pode ser aqui mesmo, é a mesma passagem. Tá bom? 2 Samuel 6,11. Amém? Posso ler? 13 e 14 de Crônicas é a mesma coisa também, viu, irmãos? Não altera nada, tá? É a mesma história relatada no livro dos Crônicas. Posso ler? E ficou a arca do Senhor aonde? Em casa de Obed-edom, o geteu. 3 meses. Irmão, apenas 3 meses, a arca, a palavra de Deus, ela entra na casa deste homem. E o que acontece lá? E abençoou o Senhor a quem? Só que não foi só ele abençoado. Quem foi? E toda a sua casa. Quando a bênção de Deus acontece sobre a tua vida, você tem que entender, essa bênção ela se espalha para todos os teus familiares. Toda a tua casa, ela é coberta também pela bênção de Deus. Amém? Então, quando a arca chegou na casa desse homem, a história dele mudou. Quando a palavra de Deus realmente ela entra no teu coração, a tua história muda. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé, eu quero clamar com vocês. Eles vão passar o manto depois, tá bom? Mas enquanto isso, nós vamos chamar a bênção de Deus. Feche os olhinhos agora, de olhos fechados, com o coração aberto para Jesus. Entra na presença dele agora, pedindo a ele, Jesus, me dê a tua palavra. Fala para ele, Deus, eu quero que aconteça dentro da minha casa, o que aconteceu na casa daquela viúva, aonde, meu Deus, a necessidade não reinou lá dentro. Diga para ele, Jesus, que na minha casa nunca falte os recursos, nunca venha faltar nada do que é necessário para a minha sobrevivência, o meu bem-estar. Meu Deus, a história daquela família, a família de Obed mudou quando a arca esteve lá, Pai. As tábuas do mandamento estavam lá. A história, meu Deus, daqueles pescadores, Pai, a maior pescaria que eles já tinham presenciado na vida deles, Pai, aconteceu depois de uma noite de fracasso, de uma noite de derrota, Pai, aonde eles desanimados já lavavam ali as redes, mas o Senhor entrou aquele dia naquele barco. Jesus, hoje entra na casa dessa mulher que ora. Entra hoje, Jesus, na casa desse homem que está clamando. Talvez alguém esteja orando agora, meu Deus, e dizendo, Jesus, faça tudo de novo, mas faça na minha casa dessa vez. Faça tudo de novo, Jesus, mas faz com a minha família agora.
E meu Deus, alguém está orando agora e talvez pedindo: Jesus, eu quero fortalecer os meus laços familiares. Alguém dizendo: Jesus, eu quero construir uma família, eu quero ver meus filhos te servindo, a minha casa abençoada. Alguém talvez esteja dizendo: Deus, eu quero ter uma vida melhor, ter uma comida melhor, um tipo de vida melhor. E tudo isso vem do Senhor, ó Pai. Então eu peço que o Senhor entre agora com providência, comece a tocar em cada vida, que o Senhor comece a tocar em cada corpo, Pai, aonde houver ali uma doença, uma enfermidade, Jesus, pessoas que têm se sentido mal, meu Deus, é aquela dor na coluna, nas costas, aquela dor abdominal, Pai, meu Deus, essa pessoa que ela tem sofrido dia após dia, meu Deus, ela rola a noite toda na cama, de um lado para o outro, e aquela dor não vai embora, aquela sensação ruim, meu Deus, é aquela dor no braço, a bursite, Deus, o reumatismo, Senhor, e quantos estão sofrendo com a insônia, com o mal-estar, com uma opressão, uma potestade que se alojou na vida deles. Eu digo agora, demônio, começa a soltar agora, vai tirando as tuas mãos da vida dele, da vida dela, meu Deus, aquela pessoa também que tem o batimento cardíaco muito baixo, aquela que está muito alta, pressão baixa, pressão alta, meu Deus, aquela pessoa que está sendo perseguida no trabalho, todo dia no trabalho, meu Deus, é uma confusão, meu Deus, é uma perseguição, a pessoa ela já fica pensando: eu vou ter que trabalhar amanhã, meu Deus, ela se sente cansada, estressada, meu Deus, uma sensação ruim sobre a vida dela. Mas vem agora com o teu poder, Jesus, vai tocando agora. Alguém está orando agora, repreendendo agora o olho gordo, a inveja, a macumbaria, a feitiçaria, o trabalho feito, a coisa mandada, meu Deus, alguém está anulando agora, paralisando. Meu Deus, é aquele mal que está acompanhando ela há 1 ano, há 2, há 3, há 4 anos, Pai, aquela sensação ruim, aquela pessoa, meu Deus, que começou algo ruim acontecer e vem se repetindo, é como se alguma coisa estivesse ali impregnado na vida dela, as portas não se abrem, os currículos entregues não têm resposta, é como se nada tivesse dando certo, mas eu estou anulando agora, eu estou paralisando agora, eu estou dando uma ordem: demônio, solta a vida dele, solta a vida desse casal, solta a vida dessa mulher, a prosperidade dela, meu Deus, ele está pedindo: dá uma direção para mim, ela está pedindo: me dá uma direção, meu Deus, ela está dizendo: eu quero ser liberta, eu quero viver o seu melhor, Jesus. Então vai tocando agora, Deus, vai quebrando a maldição, vai destruindo todo o principado, toda a potestade, vai arrancando agora essa maldição, Pai, a maldição hereditária, aquela que tem passado de pai para filho, Deus, aquele demônio da separação, do divórcio, o demônio do fiado, do crediário, sai daí, demônio do consumismo. A pessoa ela quer ter domínio próprio, ela quer ter controle, mas algo não deixa. Quando ela vê, ela já falou o que não queria, já disse o que não deveria, ela já fez o que não podia fazer, mas estamos agora repreendendo, anulando, amaldiçoando e dizemos: todos os males, em o nome de Jesus, sai, sai e sai, em o nome de Jesus. Meu Deus, unja agora, Pai, esse manto, consagra esse manto agora, Jesus. Meu Deus, a arca, ela chegou na casa de Obed e tudo mudou. Quando esse manto for passado, Pai, e alguém tocar, Jesus, é um ato de fé, mas que a casa dela seja envolvida com esse manto. Toque no manto, está passando por vocês, mas toca crendo, toca tomando posse da tua bênção, toca como Obed recebeu a arca na casa dele, como a viúva de Serepta recebeu aquele dia o profeta, e desde aquele dia as coisas mudaram. Há um poder de Deus agora envolvendo a tua casa, a tua família, envolvendo o teu lar. Jesus, toca com teu poder agora. Jesus, manifesta o teu poder sobre essa vida, Pai. Essa pessoa que está clamando agora e pedindo: Jesus, cubra toda a minha casa com o teu poder, cubra o meu lar com a tua unção. Oh, meu Deus, manifesta-te agora.
vai de encontro à necessidade. Diga para Deus agora, meu irmão, o que você precisa. Fala, toque com fé, dizendo: Jesus, o Senhor tem o poder de mudar, de transformar, de alterar, de transformar a minha história, Pai. Transforma, Jesus. Faz acontecer o teu milagre, Deus. Que a vida dessa pessoa ela nunca mais seja a mesma. Oh, meu Deus, aquele que está tocando, declara.